Olá, meus amigos do canal, olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente vamos agradecer a Deus, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Meus amigos, hoje nós estamos aqui para fazer uma investigação nesse local. Eu vou passar um relato, do que aconteceu aqui para vocês. Muito triste. Um homem, ele era peão, assim, de trabalhar em fazenda, Então ele trabalhava numa fazenda e eles tinham, assim, um lado da fazenda era tudo matagal. E do outro lado tinha uma aldeia de índio. Então sempre eles falavam assim, não vai muito lá porque diz que índio chegou perto da aldeia, morre. E ele sempre procurava, ele andava naquele matagal, procurava não chegar até lá. Até que um dia ele estava naquele matagal ali, que ele era acostumado a andar ali no matagal, às vezes ele até procurava bezerro, porque a fazenda tinha gado, E ele às vezes ia procurar bezerro, que às vezes se escondia dentro ou se enroscava no meio do matagal. E daí eles estavam andando no matagal e viu que tinha alguém. E ele começou a prestar atenção, porque tinha um riacho e esse riacho atravessava no meio do matagal todo. Quando ele olhou aquele barulho, ele viu que estava na água e ele desceu um pouquinho para dar uma olhada, bem devagarzinho para ver o que estava acontecendo. Tinha uma índia tomando banho naquele lago, no riacho. E ele ficou encantado com a índia, E ele ficou de longe olhando. Daí ele esperou ela sair da água, quando ela ia subindo. Ele perguntou para ela se ela pertencia à aldeia que tinha do outro lado. Era longe, Como que ela veio parar ali? E ela se assustou com ele, ficou muito assustada. E ele ficou assustado também, com medo de acontecer qualquer coisa, se tinha alguém perto, porque ele achou ela muito bonita, Aí ela falou que era assim, e que eles não se aproximasse dela, porque senão ela já passou a mão que estava no chão, uma flecha, as coisas dela que ela tinha para se defender. E ele falou assim, não, eu só estava aqui, eu sou aqui da fazenda, eu estou trabalhando. Daí eu entrei aqui para procurar um bezerro que sumiu e acabei entrando muito dentro do matagal e vi você aí, achei você muito linda. Então eles eram assim como eles comercializavam as coisas, esses índios comercializavam as coisas, então eles eram uns índios mais desenvolvido, mais desenvolvido. Não era igual quando a gente vai conversar com o índio e você não entende o que ele fala. Então ele começou a conversar e falou assim, nossa, e você fala a minha língua? Ela falou, não, normal, eu nasci aqui. Então meus pais, meus tios, meus avós aqui, tudo, é tudo família. Eles comercializam as coisas aqui, então a gente também sei falar também a minha língua. E aí ele falou assim, sim, mas eu não quero te fazer mal não, só achei você muito bonita. E daí ele falou assim, se podia ver ela mais vezes. Aí ela começou a marcar com ele para encontrar ali. Daí ela ficava sempre do lado de lá do rio e ele do lado de cá, porque ela era cismada com ele, E ela começou a gostar dele. Daí eles começaram a se aproximar. Daí os dois começaram a tomar banho no rio junto, Começou a desenvolver ali um amor muito grande. E daí, só que ela falou assim, se meu pai descobrir, ele tira a sua vida. Na minha aldeia, ninguém pode casar com branco. Porque eles chamam a gente, que não é índio de branco, não sei porquê. E aí ele falou que não aceita, Meu pai é o cacique, não aceita de jeito nenhum. E só que ele estava apaixonado nela e ela também se apaixonou por ele. Aí ele falou assim, ele começou a ter ali um relacionamento forte com ela. E ele tinha medo dela engravidar. Daí ela falou que não engravidava, porque ela sabe das ervas que ela tinha que tomar para não engravidar. Ela falou assim, índio só engravida quando quer. Então eu tomo ervas, então não vai ter problema nenhum. E aí ele ficou ali, daí ele queria que ela fugisse com ele. E o pai dela começou a desconfiar dela. Começou a
né, a seguir ela viu que estava seguindo, ela saía fora, ela começou a perceber que tinha algo errado. Até que ela conseguiu sair sem que ninguém percebesse, ela chegou até ele e falou assim, não adianta, a minha família não aceita, eu não consigo mais viver sem você, mas minha família não aceita, então ele marcou de fugir. Aí ela falou assim, tem que tomar muito cuidado para a gente fugir, porque se a gente fugir e eles pegar, não é só você que eles vão tirar a vida, a minha também, é de nós dois. Então eles marcaram o dia certo, o horário certo para se encontrar e fugir. Ela ia pegar alguma coisa dela, escondido, esconder no mato, no matagal, e ele também ia avisar o patrão que ele ia embora, pedir as contas. Ele falou assim, aí a gente foge. E eles marcaram e conseguiram se encontrar e fugir. Então ele deixou, né, pediu as contas pro dono da fazenda e foi um lugar mais longe. Mas não era tão longe, aqui é um outro lugar que ele já conhecia, que ele tinha trabalhado lá. Ele falou assim, lá eu vou ganhar menos, aqui eu ganhar mais, lá eu vou ganhar menos, porque o patrão falou que o dia que você quiser voltar, tá aqui o serviço. Aí ele veio, que era aqui, né? Daí ele veio, ele falou assim, é um lugarzinho simples, né? Tem 2 cômodozinhos lá, se ainda tiver vazio a gente vai para lá. Daí chegou, o patrão falou, não, pode trabalhar aqui. Nós não temos mais aqui na casa, mas tem aquela casinha lá embaixo, né? Que é tipo uma taperinha, gente. Tinha 4 morão, né? Eles falam morão assim, né? E era tudo de tábua, feito uma taparazinha assim, bem ruim mesmo, coberto de tapera mesmo, assim, um lugar que dá para vocês ficar até a gente arrumar um lugar para vocês, porque aqui já tá tudo cheio, né? Que ele tinha na colônia já as pessoas morando. Tudo casinha simples, mas era melhor do que essa uma. E eles vieram morar. Ele falou assim, lá tem a mina d'água, pelo menos vocês têm água lá, não precisa furar poço. E a mina d'água é aqui, ó. Depois eu vou pedir pro Theo mostrar para vocês. Eu não desci lá porque eu ainda tô com o meu joelho doendo. Eu tenho medo de pisar falso e machucar. Mas o Theo vai mostrar para vocês ali embaixo ali. Ele consegue erguer a câmera, né, amor? E mostrar ali embaixo. E eles vieram morar. Só que tinha 1 mês e pouco que eles estavam morando junto. 1 mês e pouco que eles tinham fugido. E eles... o patrão, o empregado, né? O patrão mandou vir, né? Para fazer o serviço. E o empregado desceu, que ele ia fazer o serviço junto com esse homem que roubou essa índia. Chegou aqui, não encontrou eles. E ficou gritando. Daí foi descer na mina, que né, tinha uma descida assim, já tanto eles descer lá, já tinha um caminho para descer, né? Agora tá tudo cheio de matagal. E eles, quando ele foi descer, ele viu os 2 lá embaixo, sem vida. Tava os 2 sem vida lá embaixo. Quando ele olhou de longe, ele viu que eles estavam mortos, entendeu? Ele não entendeu o que tinha acontecido, ele nem chegou perto, ele saiu correndo e foi até o patrão falar que tinha acontecido alguma coisa. E o patrão veio, viu aquela situação, chamou a polícia, né, para que não visse o jeito que eles estavam, e eles tentou descobrir o que era, e não sabe quem fez isso. Eles desconfiam que pode ser a família dela, né, que encontrou eles, porque a índia é muito inteligente, né, pode fugir, só se for para muito longe para não achar. E eles devem ter passado esse mês e pouco aí que eles estavam juntos, só procurando eles. Conseguiu encontrar, fez isso com eles e jogou embaixo ali na mina. E quando que susto, amor. Deixa eu tirar isso aqui, gelando na minha perna. Isso aqui, ó, essa ponta, ó, encostou em mim, gente. Assim, ó, devagarzinho. Já fico cismada. E aí, não conseguiram descobrir. Porque foram até a aldeia, porque ele contou toda a história ali para os vizinhos, né, para os amigos que ele conhecia ali daquela fazenda, pro fazendeiro. Ele contou que tinha, porque não tinha como não saber que ela era uma índia, né? Eles olharam e já viram logo que ela era uma índia. Ela tinha tatuagens, tinha lugares que eles fazem, né, que assim, na testa, tudo, que eles viram que era uma índia. Então ele explicou que ele tinha roubado ela. Então ele precisava vir para longe, ele queria ficar ali só no cantinho dele, porque ele se apaixonou, ela também, e a família não aceitava. E foi o que aconteceu, né? Os 2, ela falou que se encontrasse ele, os 2 ia perder a vida. E eles desconfiavam dele, mas como ter certeza disso? Ninguém viu, não sabe o que aconteceu. A maneira que foi tirado a vida deles,
Não foi com flecha, não foi com nada disso, tá? Ele estava de uma maneira que foi furado com objeto branco. Não vou falar a objeto branco, né? Então eles não têm como provar. Não sabe também se foi eles, né? Então eles falam que depois que aconteceu isso, depois que aconteceu tudo isso, eles desmancharam a casa e jogou aqui para baixo, né? A casa que tinha aqui, que eles tinham feito essa... Era uma casinha que morava antigamente pessoas, mas aí como ela ficou muito velha, estava assim na tapera, acabou que eles veio para cá porque eles não tinham local, como eu falei. Inclusive tem até morão jogado aí, né, amor? Atrás de você. Tem pedaço aí? Tem aí, ó. Então eles jogaram aqui para baixo os morão, né? Porque o resto era de tábua. Então eles desmancharam e jogaram aqui para baixo. E a casa era mais em cima e aqui a mina onde ele foi encontrado. E eles falam que esse casal assombra esse local. E muita gente falou assim, eu já vi, ela é uma índia, ela atravessa a estrada, quem não deixa ninguém passar. A gente vem, se você vir na estrada, chega a um certo ponto, ela aparece e não deixa a pessoa passar. E é uma índia. E sempre tem um homem junto com ela. Então eles falam que é esse casal que ficaram aqui assombrando o local. E na verdade é pedido de ajuda. Se realmente as pessoas que viram, né, falaram a verdade, o espírito deles estão aqui e eles estão em pedido de ajuda. Não estão aqui para assombrar, né? Porque não eram pessoas do mal. Como contaram para nós, era um amor, era uma paixão que eles tinham um pelo outro e que eles resolveram arriscar a vida para ficar junto. Então não é espírito do mal. E a gente veio aqui para ajudar. E a gente até se comoveu, né? Porque assim, uma história tão bonita, uma história de amor. E a gente vai ligar o K2. E se der presença, nós vamos fazer aqui um Spirit Box e oferecer ajuda. Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde, que Deus prospere a vida de vocês, tá? O lar de vocês, o trabalho de vocês, prospere. Que Deus dê muita saúde para vocês, que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Tá bom? E a gente vai ligar o K2 e já vai iniciar aqui. Ó, eu vou passar o K2 aqui, gente, porque aqui eu ainda posso pisar. Aqui tá difícil de pisar, mas eu queria mostrar para vocês o lugar lá. Como eu não vou lá, porque eu ainda tô com o joelho ainda machucado, ó, já pisei falso aqui, ó. Eu vou pedir pro Theo, vê se você consegue mostrar pelo menos um pouquinho lá, amor. Pelo menos vou mostrar onde que era a mina. Não sei ainda se mina água aí, porque eu não fui aí perto. Mas a gente sabe que foi aí que eles foram encontrados. Cuidado, amor. Cuidado, porque tá afundando aí, né? Tô vendo que você tá pisando, tá afundando. Amor, consegue ver lá embaixo? Eu não tenho coragem de ir por causa que eu tô com a perna machucada. Consegue, é um buraco enorme. Hã? É um buracão aqui. Aí era a mina. Eles desciam aí para pegar água. Dá pra ver ali mais ou menos. E nesse local onde eles desciam para pegar água é que eles perderam a vida, né? Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar. Nós temos respeito pelos espíritos. A gente não afronta, a gente ajuda. Se você quiser se aproximar, para que eu possa se comunicar com você, para que o K2 acenda, por favor. A gente só quer ajudar. Você pode se aproximar? Ó, amor, deu sinal. Que lá nós não desce não, hein? É fundo lá então? É um buracão. Deus o livre e guarde. Ó, deu presença. Isso quer dizer que tem espírito aqui realmente. Quem falou verdade, tem presença. E a gente vai pegar o Spirit Box e já iniciar aqui. Vamos pegar os aparelhos para a gente começar.
Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, quer a nossa ajuda? Aruna? Perguntei se queria ajuda, voz de mulher. Aruna? Eu entendi Aruna, amor. É. Voz de mulher. É voz de mulher. Aruna? É esse seu nome? Tô certa. É o nome dela. E deixa eu perguntar pra você, tem mais algum espírito aqui com você? Porque falam que aparece 2 espíritos aqui. Eu. Voz de homem. É. Aruna. E o nome dele? O nome desse espírito de homem. Cícero, ela que respondeu. É. A voz de mulher que respondeu o nome dele. Vocês é o casal que faleceu nesse local, onde tiraram a vida de vocês? Uma índia e um branco, né? Como vocês falam, né? Os índios falam, né? Um homem e uma índia aqui que tiraram a vida. Eu quero saber se vocês é o espírito desse casal. Sim. É sim. São eles. E sinto muito pelo que aconteceu com vocês, né? Gostaria muito de saber o que aconteceu com vocês. Porque vocês apareceram aqui sem vida, vocês moravam na casinha aqui do lado, a mina era o lugar que vocês pegavam água e vocês apareceram ali sem vida. Quem fez isso com vocês? Viu? Índio atacou. E peraí, se o índio atacou, só um ou era vários índios? Você pode dizer para mim se tinha mais? Viu? Tinha mais índio. E era família da Aruna? Desculpa perguntar, né? Demorei até pra... Mas assim, era a família da Aruna? Eram parentes da Aruna? Sim. Estão respondendo. E falaram alguma coisa quando chegaram aqui e viram vocês? Não entendi o que ela falou, amor. Você entendeu? Não, não entendi. Ô Cícero, se você também, né, for ajudando a responder, sei que você está ajudando, mas assim, para que eu possa entender melhor, né? Porque às vezes está difícil entender o que ela fala, mas disseram alguma coisa quando chegaram aqui, quando encontraram vocês, né?
antes de fazer isso, falaram alguma coisa? Eu quase que não entendi também. Tô tentando entender aqui. Traidores? Chamaram vocês de traidores? Isso. Isso. E não vou ficar perguntando se era pai, se era irmão, parente, já sei que é parente, né? Então a gente não vai entrar nesses detalhes. Né? Então, os índios atacaram vocês e porque ela havia traído aí a confiança do pai, né, da família lá, e é por causa disso. Não é. Hoje em dia é diferente, né, gente? Hoje em dia eles estão mais, não ligam mais para isso. Né? Não tem mais essa cultura que tem que ser. Já vi vários homens casados com índias, né? Que foram para a cidade e pronto. Os pais não ligaram, não. Hoje em dia não tem mais isso. É que antigamente tinha, cada tribo também tinha a sua cultura, tinha que ser casado só ali. Hoje não tem mais isso. Vocês arriscaram tudo isso porque vocês se amavam, né? Sim. E ficar aqui nesse local, vocês dois, né? É bom ficar aqui? Não. Vocês aparecem aqui para as pessoas. Muita gente não consegue nem atravessar a estrada com medo, porque diz que vê vocês aqui. A intenção de vocês, não sei, é de quê? Ah, sim. É de pedir ajuda, gente. É de pedir ajuda. Eles querem ajuda, porque não é bom ficar aqui, viu? Estão presos nesse local. Vocês conseguem lembrar o ano? O ano, ou, né, um de vocês dois consegue lembrar o ano que aconteceu tudo isso? Não. Dizem que tem muitos anos isso, tá, gente? Muitos anos. Mas ficou aí. Pode ter 100 anos, vamos dizer assim, 200 anos, mas se ficar no local, né? Ficar preso ali, é difícil. Claro que não tem isso, né? Eles baseiam aí que tem uns 50 anos que isso aconteceu. Uma base, ninguém sabe o ano, porque aqui fica marcado, né? Pelo relato, fica marcado. Toda a história fica marcada. Então nunca vão esquecer disso. E aqui eles vão sempre contando para os filhos, né? Para que as pessoas saibam o que aconteceu. É uma história muito marcante isso. Mas eles ficarem aqui sofrendo, né? Isso dói o coração. Era uma história de amor. Que eles arriscaram tudo para ficar junto. E eu sinto muito, tá bom? Pelo que aconteceu com vocês. Vocês, nesse momento que eles chegaram, vocês tentaram se defender? Ah, fugir. Ah, então quando vocês viram, vocês... Ai, meu Deus do céu. Eu tô com a perna... Eu não tô querendo... Eu vou afastando, gente, eu vou conversar. Eu tenho mania de conversar. Eu sou paranaense, então... Balançar o braço e se mexer. Andar pra lá e pra cá, balançando o braço. Sou paranaense, né? Todos paranaenses é assim. Muita gente já disse, você é paranaense? Porque eu converso mexendo a mão e se mexendo. Não tem jeito, né? Eu não percebo. E
Gente, eu assustei, esqueci que eu tinha perguntado. Ele respondeu, né? Fugir, né? Então, vocês fugiram nesse momento e vocês fugiram passando pela mina? Isso. Isso. E nesse momento, eles pegaram vocês. Sabe que, assim, não tô, né? Porque é parente lá, eu não vou perguntar quem que é, mas será que não sentiu uma dor no coração, né? Na hora que foram fazer isso com a moça, né? Que era parente, né? Fala assim, ó, fiz com ele e levei a moça. Não. Bem que ela tinha avisado, né? Bem que você tinha avisado. Então, eu pergunto agora para vocês se vocês se arrependem, né? De alguma coisa ruim que vocês fez. Isso eu creio que vocês foi por amor, mas assim, alguma coisa errada que vocês fizeram, essas coisas assim, se vocês se arrependem. Eles disseram que sim. Isso é muito importante, porque a gente, ser humano, estão sempre cometendo alguma coisa errada, né? Até no pensamento, às vezes a pessoa tem que repreender. E vocês querem pedir perdão para Deus? Isso, Cícero, para Deus. Isso mesmo. E ela também, né? Sim. Ela entendeu. Vocês conseguem perdoar o que eles fizeram com vocês? Vocês conseguem perdoar assim de coração, para que vocês tenham aí uma passagem suave, né? Saiam desse local, mas de coração. E vocês vão sair juntos daqui. Isso, muito importante, né? O perdão. Eu vou deixar para vocês um copo d'água e uma vela. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para vocês que está na escuridão. Então eu pergunto para vocês se vocês aceitam, se eu posso deixar aqui um copo d'água e uma vela. Ah, que bom, nós vamos deixar. E agora eu pergunto para vocês também se vocês conseguem ver o anjo e a mentora aqui do nosso lado, uma luz, né? Uma luz linda, que é o nosso anjo e a nossa mentora. Sim. Então, são eles que vão encaminhar vocês. Eu e o Theo, a gente vem para ajudar. Só que eu e o Theo, a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Tá bom? Segue o caminho de vocês e nós vamos pegar a água e a vela para vocês, tá bom? Segue seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Aruna, o Cícero, que estava aqui sofrendo, pedindo ajuda. Eles foram atacados, né? Por índios da tribo dela, porque eles não aceitavam e ela teimou em fugir com ele, né? Sabia o que estava fazendo, ele também. Sabia o que estava fazendo, arriscaram porque queriam ficar junto, mas sabia o risco que estava correndo e acabou acontecendo tudo isso. E a gente fica muito sentido com isso, mas a gente fica feliz de chegar aqui, eles aceitarem ajuda e ir para um caminho de luz. E isso deixa a gente feliz, né? Que é o que a gente pode ajudar. Vamos ajudar ele com oração? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Aruna
E Cícero? Ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora nos orientar, né? Se eles conseguiram fazer a passagem. Sim, agradecida ao nosso anjo, nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.